Bom dia, oitavo ano. Na aula de hoje vamos falar sobre liberdade de expressão e iluminismo. Deixando bem claro que a democracia ela é a que preza o regime democrático ou regime político democrático é aquele que mais preza pelas liberdades individuais. Então a democracia ela é um regime político que defende as liberdades individuais, bem como a liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade de valores, né, levando em consideração, é claro, que o meu direito vai até onde começa ou termina o direito do outro. A liberdade de expressão é um direito previsto nas declarações e nas constituições em muitos países. Contudo, é necessário deixar bem claro que esse direito ainda é um direito a ser conquistado. Muitos países não possuem, ainda que tenham documentos que falem sobre isso, não possuem essa liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Por outro lado, também, em nome de uma liberdade de expressão e de pensamento, muitos acabam cometendo abusos, muitos acabam cometendo crimes, calúnias, sensacionalismos, invasões de privacidade, manipulação de informações, fake news, entre outros abusos que aí não configuram liberdade de expressão. Aí são crimes nos quais as pessoas acabam utilizando-se de uma falsa liberdade de expressão ou se escondendo atrás dessa tal liberdade de expressão. A liberdade também pressupõe responsabilidade e respeito. Com relação ao iluminismo, o iluminismo foi um movimento intelectual e social que mais prezou pela liberdade em todos os seus sentidos, todos os tipos de liberdade. O mote do iluminismo foi liberdade, igualdade e fraternidade, liberdade religiosa, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de ciência. Então foi um movimento que mais inspirou as sociedades contemporâneas no que diz respeito à liberdade. O iluminismo ele crê fidedignamente nas potencialidades da razão humana e somente pela razão humana que a humanidade vai chegaria ao seu progresso, quer seja dos indivíduos, quer seja das sociedades. Uma característica fundamental então do iluminismo é a defesa da liberdade, ou seja, a liberdade deve estar acima, é um mote, a liberdade está acima de qualquer tipo de possibilidade de discussão. Então a liberdade é algo fundamental dentro do movimento iluminista. Para se ter uma ideia, dois grandes filósofos franceses que trabalharam muito a questão da liberdade foi Rousseau e Voltaire. Rousseau ele afirma que, apesar de nascermos livres, ainda temos muitos ferros que nos prendem, ou seja, amarras. Apesar da liberdade ser um direito e todos nós nascemos livres, ainda temos muitos obstáculos, há muita coisa que nos prende e que não nos permite ser livres. Na sociedade ainda há muitas amarras, muitos ferros, muitos obstáculos, ainda há muita coisa a ser trabalhada para que de fato possamos chegar à liberdade plena. Outro filósofo muito importante do iluminismo foi Voltaire, e Voltaire vai defender a tolerância, o respeito, a empatia e o livre debate entre as ideias. O livre pensamento, a difusão dos pensamentos tem que ser defendido. E é somente esse debate de ideias contrárias que vai construir uma sociedade livre, independentemente se são pensamentos divergentes, se são pensamentos contrários, as pessoas devem sim ter o direito de manifestar a sua opinião. Isso deve ser assegurado por todos. Só para vocês terem uma ideia, as ideais iluministas eles vão inspirar alguns documentos históricos ao longo da história humana e principalmente depois da Revolução Francesa, que também foi inspirada ali pelo iluminismo. Mas nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela foi aprovada na França em 1789, que ela é de inspiração iluminista, e ali ela vai deixar bem claro no seu artigo 10 e 11 sobre a liberdade de pensamento e liberdade de expressão, claro, também falando das consequências dos abusos dessa liberdade de pensamento e de expressão. E essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá de 1789, vai inspirar
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa que está em voga até hoje, que ela foi proclamada pela ONU no ano de 1948, e nos artigos 18 e 19 vai defender a liberdade de expressão e pensamento. Então é muito claro que a liberdade de expressão e pensamento ela foi defendida ao longo dos séculos, ela foi defendida por muitos pensadores, ela é um direito universal de todos, é um direito constitucional, mas que não pode ser utilizada para cometer crimes, né? Sob uma pretensa, uma falsa liberdade de expressão, muitos acabam cometendo alguns crimes esses que são puníveis, né? Passíveis de punição legal. Mas ficar bem claro que a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade de pensamento é algo fortemente que se dá ao longo da história humana, mas que foi fortemente inspirado pelos ideais iluministas, ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Ficamos por aqui, nos falamos numa próxima aula.